Rick, assim, pra galera que não conhece assim ainda o seu trabalho, né? Porque a gente tem muito lance das bolhas hoje em dia na internet, né? Às vezes a gente é muito conhecido numa bolha, mas sai dela e a galera talvez não conheça tanto, né? Isso é com todo mundo. Traça pra galera um panorama hoje do que é o Rick, assim. Não do que já foi, a gente vai contar a sua história, mas o Rick hoje é um palestrante, um escritor, ele já vendeu quantos livros? Passa pra galera esse panorama pra galera entender um pouco do teu trabalho hoje. Cara, eu costumo dizer que eu sou um mensageiro. Um cara que de tanto não desistir acabou alcançando algum tipo de resultado que a galera considera extraordinário. Eu sempre lembro a galera que eu não sou um cara extraordinário, eu sou um cara comum de resultado extraordinário. Quando a galera pega essa visão de que você é um cara comum de resultado extraordinário, a galera fala, cara, esse cara é igual a eu mesmo, eu sou igual a Maria, ao João, ao Pedro, ao Leandro, ao Bre, qualquer outra pessoa. Isso é inspirador, né? Porque você, mesmo sendo uma pessoa que não é extraordinária, como você é uma pessoa comum com resultados extraordinários. O resultado que eu alcancei é de extrema relevância, uma vez que, você imagina, um cara que até 40 anos de idade estava no anonimato e de repente esse cara está em Harvard palestrando. Um cara que lança 2 livros em um país conhecido como um país onde naturalmente, infelizmente, o seu povo não priva pelo conhecimento, não busca o acesso ao conhecimento, e eu consigo vender centenas de milhares de cópias de livros em um país onde o povo não lê. Um cara que palestrou nos continentes do mundo, em todos os estados brasileiros, que foi capa de dezenas de revistas, que passou a ser estudado em TCC, foi em praticamente todos os grandes programas de televisão do seu país, que hoje é uma das pessoas que mais faz palestras no seu país e que, voltando a lembrar que até 40 anos de idade estava com uma caixa de isopor vendendo água na praia. Então eu sou a cara do povo brasileiro que persiste, que perdura, que tem fé, que tem garra e que não desiste. Alcancei o extraordinário lutando muito. Mas não foi fácil chegar aqui, não. Isso é que nós vamos bater esse papo. É isso que a gente vai mostrar pra galera. Porque vai inspirar muito a galera. Essa questão dos 40 anos, esperando o teu momento também, inspira muita gente. Mas conta um pouco pra galera do começo, então, Rick, que é uma história que eu já ouvi, mas assim, eu acho fascinante assim, a sua história. Eu queria que você contasse pra galera, assim, desde a tua infância, nessa questão da luta que foi com a sua família, né? Com a sua mãe, né? Tem uma história muito marcante com a sua mãe e tudo mais. Conta pra galera um pouco dessa época sua, assim, de criança, né? Bom, primeiro é importante dizer pra galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado do que eu fiz antes dele, né? E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro, apesar de que muita gente acha que eu nasci no Rio, mas não nasci, nasci em Minas. E no caos da miséria, caos mesmo, quando eu falo caos, falo com muito orgulho, que eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, de ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui, então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo, e começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí uma dessas viagens, eu já com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com 5 filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma boleia de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que foram horas de viagem, da Carvoeira a Campina Verde algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia algumas horas. Aí quando cheguei em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui, é mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa.
E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então, se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade, que é uma dor dividida, ela é só uma parte da dor para cada um. Sim. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é 2 vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem está falando é o líder de vocês, meu pai falando, a outra líder está na cama, segundo a medicina, ela não passa, e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder está comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte o que meu pai estava me falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Ou seja, o líder tinha um liderado do lado dele em um momento de dor, que é difícil pra caramba. Isso mostra que o líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer cirurgia, para tentar, vamos tentar. Ele falou, você vai trazer os filhos? Ele falou, não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021, para 2022 já, sim. Então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase 2 anos tratando da cabeça, assim, diretamente tratando com o derrame, fazendo lavagem, curativo, acamada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não conseguiam ajudar muito nessa época. Só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar para o campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Aí eu pensei, esse negócio de equipe é interessante. Segunda vez que meu pai fala disso. E aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada, só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, jogue em equipe. Sempre, jogue em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe.